Olá, boas-vindas ao Concurso Cast, seu canal focado em resumos para concursos. Ó, não esquece de curtir e se inscrever, tá? Para não perder nada. Aqui a gente pega o essencial de documentos públicos, sabe? Aqueles temas que sempre caem para dar uma força na sua preparação. Hoje, o papo é sobre conceitos-chave da organização administrativa e os princípios básicos da administração pública no Brasil. Ficar por dentro disso é crucial, não acha? Com certeza. Entender essa base, sabe? Estado, governo, administração e os princípios como legalidade, eficiência. ah, Isso não só organiza o estudo, mas, olha, é o segredo para acertar muita questão de concurso que foca nisso aí. Perfeito. Então vamos começar por uma dúvida clássica que os materiais tentam esclarecer. A diferença entre Estado, governo e administração pública. Como a gente pode simplificar isso? Bom, pensando de um jeito direto, né? O Estado é tipo a estrutura maior. É a pessoa jurídica, com seu território, seu povo e um governo soberano. A entidade completa. Isso. Já o governo é a parte mais política. É quem define os rumos, as grandes políticas. Geralmente são os agentes políticos, né? Chefes do executivo, parlamentares. Eles não têm bem uma hierarquia rígida entre si. E onde entra a administração pública nessa história? A administração seria, digamos, os braços e pernas. É quem executa, quem põe a mão na massa para implementar suas políticas definidas pelo governo, sempre seguindo a lei, claro. Ah, entendi. Ela atua pelos agentes administrativos, e estes, sim, estão numa estrutura hierárquica. E é importante saber, para a prova, principalmente, que a gente costuma usar o conceito em sentido estrito, tá? Focado na função de executar mesmo. Certo. Governo comanda politicamente, a administração executa, tudo dentro da estrutura do Estado. Fechou. Agora, aqueles princípios do artigo 37 da Constituição, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade. Isso, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos dar uma olhada em cada um. Começando pela legalidade. Legalidade é aquela ideia de que a administração só faz o que a lei permite. Exatamente. É a regra de ouro. Só pode fazer o que a lei manda ou autoriza. É bem diferente da nossa vida, né? Como pessoa física, a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Verdade. Pro administrador público, não. A lógica é inversa. Sem previsão legal, ele não pode agir. E às vezes aparece o termo juridicidade. Tem alguma diferença importante aí? Bem lembrado. A juridicidade é um conceito um pouco mais amplo, sabe? Não fica só na lei em sentido estrito. Abrange a Constituição, os princípios gerais do direito, os regulamentos. Ah, tá. Mas o ponto central para concurso continua sendo: a base da ação administrativa válida é a previsão em lei. Sem isso, não pode. Beleza. Seguindo no LIMP, temos a impessoalidade. Parece simples, mas tem mais coisa aí, né? Tem sim. Dá para pensar em três eixos principais. Primeiro, a questão da finalidade. Tem que ser sempre o interesse público, nunca o interesse pessoal do agente ou de terceiros. Certo. Segundo, a isonomia. Tratar todo mundo igual, sem ficar favorecendo amigo ou perseguindo inimigo. É por isso que tem concurso público, licitação, para garantir essa igualdade. E o terceiro eixo? Aquele que sempre vira exemplo em questão. É a vedação à promoção pessoal. A publicidade dos atos, programas, obras do governo tem que ser educativa, informativa ou de orientação social. Não pode ter nome, símbolo, imagem que caracterize promoção pessoal da autoridade, sabe? Tipo a placa da obra com o nome do prefeito? Exatamente. Esse é o exemplo clássico. Isso fere de frente a impessoalidade. É para evitar que usem a máquina pública para se promoverem. Claríssimo. E a moralidade administrativa? É só não roubar? É mais amplo que isso. Envolve agir com honestidade, com lealdade, com boa-fé, com ética mesmo. Um ato pode até seguir a letra da lei, ser formalmente legal. Mas se ele for desonesto, se ferir os padrões éticos e esperados de um bom administrador, ele pode ser considerado inválido por imoralidade. Pensa, por exemplo, na questão da probidade administrativa. A justiça pode até, em certos casos, desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, sabe? Se ficar provado que ela foi criada só para fraudar uma licitação. Isso se baseia muito na ideia de moralidade. Faz todo sentido. Próximo. Publicidade.
É só publicar as coisas no Diário Oficial. Publicar no Diário Oficial é uma parte importante, sim. É o que geralmente dá validade e eficácia externa para os atos administrativos. Mas o sentido mais forte hoje em dia é o de transparência. Transparência. Isso. A regra geral é que a atuação da administração tem que ser transparente, aberta ao conhecimento e ao controle de todo mundo. É o direito de acesso à informação. Mas tem limites, né? Não pode sair divulgando tudo de qualquer jeito. Claro, com certeza. Existem exceções para proteger direitos fundamentais, como a intimidade, a vida privada, a honra das pessoas. Ou então para proteger a segurança do Estado e da sociedade. Tipo, divulgar salário de servidor é público, mas talvez o endereço residencial dele não precise ser, certo? Exatamente. O salário, em regra, é informação pública. Reflete o gasto do dinheiro público. Mas dados muito pessoais, como o endereço, telefone particular, aí já entra a proteção à privacidade. Tem que ponderar. E para fechar o limpe, a eficiência. Essa chegou depois, né? Chegou sim, com a Emenda Constitucional 19, lá de 98. A eficiência exige que a administração pública seja bem administrada, que busque resultados positivos, que haja presteza, perfeição técnica, rendimento funcional. Menos burocracia e mais resultado. É por aí. É otimizar a relação custo-benefício, sabe? Tem muito a ver com a ideia de administração gerencial, aquela focada em metas, em desempenho. Isso aparece na avaliação de desempenho dos servidores, no estágio probatório, por exemplo. Legal. Além do limpo explícito, os materiais sempre falam de dois princípios que estão meio que acima, implícitos, mas que são a base de tudo: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. O que eles querem dizer na prática? Boa. A supremacia significa que, em certas situações, o interesse da coletividade prevalece sobre o interesse individual. É isso que dá à administração algumas prerrogativas, alguns poderes especiais que um particular não tem. Como desapropriar um imóvel? Exato. Desapropriar para construir um hospital, uma escola, é um exemplo clássico. O interesse coletivo na saúde ou educação se sobrepõe ao direito de propriedade individual naquele caso específico. Mas atenção, né? Essa supremacia não é absoluta e só vale quando a administração está agindo como poder público para garantir o interesse coletivo mesmo, não em qualquer situação. Entendi. E a indisponibilidade? É o outro lado da moeda, perfeito. Se o interesse público é supremo, ele também não pertence ao administrador. Ele não é dono do interesse público. Ele é só um gestor, um curador. Ah, Então, ele não pode dispor desse interesse como se fosse dele. Não pode abrir mão do que é público, não pode negociar como se fosse um bem particular, e isso gera deveres para a administração, as chamadas sujeições. que seriam? A obrigação de fazer concurso público, de licitar, de prestar contas, de agir sempre buscando a finalidade pública, tudo isso deriva da ideia de que o interesse público é indisponível para o agente. Ele tem que zelar por ele. Faz sentido. O gestor é um guardião, não o dono. E tem mais algum princípio implícito que a gente deveria destacar? Que cai bastante. Assim, um importantíssimo é a autotutela. Esse está até sumulado pelo STF na súmula 473. Autotutela. O que significa? Significa que a própria administração pública tem o poder, e na verdade o dever, de controlar seus próprios atos. Ela pode anular os atos que ela mesma praticou e que são ilegais. Ela mesma corrige seus erros. Exato. E não só os ilegais. Ela também pode revogar atos que, embora legais, se tornaram inconvenientes ou inoportunos para o interesse público. Por exemplo, uma autorização que foi dada, mas a situação mudou e não faz mais sentido mantê-la. Interessante. Então ela não precisa sempre esperar o judiciário para corrigir as coisas? Isso. A autotutela permite essa correção interna, administrativa. É um mecanismo de controle muito importante para a eficiência e para a legalidade da própria administração. Excelente. Nossa, quanta coisa importante. Recapitulando então rapidinho, a gente viu as diferenças essenciais entre Estado,
governo e administração, né? Pegando o sentido estrito da administração. Uhum. Passeamos pelo LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entendemos a base da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, Os supraprincípios, né? isso, e fechamos com a autotutela, a capacidade da administração de se autocorrigir. Acho que são ferramentas essenciais para quem está estudando para concurso, hein? Com certeza. E, sabe, fica até uma reflexão, algo que a gente vê muito nos debates atuais, nos documentos. Como é que o gestor público, na prática, com orçamento apertado, com tanta demanda urgente, como ele consegue equilibrar essa busca pela eficiência, por fazer mais e melhor, com as amarras da legalidade estrita e da moralidade, sem acabar paralisado pela burocracia ou, pior, caindo na ilegalidade. É o grande desafio, né? É o dilema diário da boa gestão pública, eu diria. Como ser eficiente e, ao mesmo tempo, totalmente correto, ético e dentro da lei. Ótimo ponto para a gente continuar pensando a respeito. Bom, pessoal, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e conferir os outros resumos que a gente tem aqui no Concursos Cast. Valeu, pessoal!